importantes. Eu quero começar com a menção breve do sexto mandamento, de Êxodo capítulo 20, dentro da tradição reformada. É bem comum que os 10 mandamentos estão sendo lidos nos domingos e até sendo pregados também. Então, Êxodo capítulo 20, o versículo 13 diz: não matarás. Então, se você quer ouvir uma explicação breve sobre esse mandamento, você pode pesquisar, por exemplo, nos documentos reformados, no Catecismo de Heidelberg, que explica o significado do sexto mandamento. Também os catecismos de Westminster também tem uma explicação sobre o sexto mandamento. E pela providência de Deus, no próximo domingo, pela ordem, eu já venho pregando os mandamentos nos últimos domingos, e pela providência de Deus, o próximo domingo será a pregação justamente acerca do sexto mandamento. De Êxodo capítulo 20, versículo 13. Então, que Deus abençoe essa leitura e também Deus abençoe a nossa abordagem sobre esse assunto a partir desse momento. Então, na verdade, o que eu quero manter com vocês nesse momento é uma conversa pastoral breve acerca desse tema do suicídio. Nós já lemos Êxodo capítulo 20, versículo 13, não matarás, sexto mandamento, que Deus colocou dentro do resumo da lei, que é os 10 mandamentos. As 2 tábuas da lei são os 10 mandamentos, que há uma proibição quanto a matar. Isso porque a vida é um dom de Deus. A vida não é gerada por ninguém, senão segundo não apenas a permissão, mas a vontade de Deus. Cada nova vida, você pode ler sobre isso também no Salmo 104. É Deus quem envia o seu Espírito, e então a vida tem início sobre a face da terra. E também sabemos pela narrativa de Gênesis capítulo 2, que foi Deus quem fez o homem e soprou-lhe as narinas, fazendo alma vivente. Então a vida é um dom de Deus. E Deus, ele proibiu que a vida fosse atacada. Esse ataque não pode vir nem dos de fora e nem da própria pessoa. Então, nem temos o direito de atacar a vida de ninguém, nem temos o direito de atacar sobre a nossa própria vida. Talvez esse tema seja um pouco delicado e às vezes até evitado. Tem pessoas que realmente evitam falar sobre a morte, evitam falar sobre o tema do suicídio, mas devemos reconhecer que nós não tratamos apenas assuntos que são do nosso interesse e do nosso prazer falar. A gente deve reconhecer que muitas coisas nós precisamos falar sobre elas em razão da necessidade. Então o tema do suicídio é um tema necessário. Tem um período do ano que está ficando convencional para se falar sobre suicídio, esse mês de setembro, chamado Setembro Amarelo. Aqui no Brasil começou em 2014, mas desde 2004, nos Estados Unidos, depois foi se espalhando pelo mundo, se referindo àquele episódio do jovem, né, que tinha um carro amarelo e que cometeu suicídio. Então que a partir dali o amarelo passou a ser tomado como referência para esse assunto. Então é importante ter um momento no ano para falar sobre isso, porque se não tiver, muito possivelmente será um assunto que não ganhará espaço e, portanto, não voltará às discussões e assim fomentará o debate e um tratamento apropriado, tanto para prevenir que pessoas possam cometer suicídios, como também para desenvolver uma abordagem apropriada àqueles que ficaram com o trauma da perda de um ente querido por meio do suicídio. Recentemente, uma igreja irmã nossa, no interior de Alagoas, em Olho d'Água das Flores, um membro da congregação perdeu a sua mãe por meio do suicídio. Então, pessoas bem próximas a nós. Então, e já houve outros casos em igrejas irmãs. O diácono da igreja reformada de Ipsep, nós temos até uma irmã de Ipsep que está acompanhando aqui, a mãe do irmão Luizinho, também cometeu suicídio. Então, de vez em quando, tem pessoas próximas a nós que tanto estão
recebendo impulsos para ir na direção do suicídio, como também pessoas que ficaram com o trauma, e a gente precisa realmente lidar com essa situação. É impressionante como o mundo está aumentando o número de suicídio. Eu vi uma matéria dessa semana que nos últimos anos tem até havido uma pequena redução, mas o número continua vindo crescente e é assustador. Quanto mais o mundo se torna complexo, maiores são os fatores que contribuem para que pessoas estejam escolhendo esse caminho como um meio de fuga, por exemplo, dos problemas que têm enfrentado. Então, precisamos falar sobre o suicídio. Então, não falar sobre esse assunto não ajuda nem a alertar pessoas que eventualmente estejam passando por momentos difíceis e até pensando em suicídio, como também não ajuda aquelas famílias que ficaram. É aquela situação, né? Nós temos filhos pequenos, eu tenho um filho de 3 anos, e embora o meu filho de 3 anos, ele não entende muita coisa ainda, mas quanto à tomada que está lá na sala, se ele meter a mão, ele vai levar um choque. Então, assim, eu não vou ajudar o meu filho porque eu acho que o choque é uma coisa ruim, que isso pode matar, é coisa ruim, e eu não quero falar sobre isso, isso não vai ajudar. Não vai servir de alerta para ele, não vai prepará-lo para evitar um problema com energia, com choque. Então, mesmo não sendo o tema que eu gosto, mas eu preciso falar. Então, muitas coisas na nossa vida é assim. Nós precisamos falar sobre essas coisas, não em razão de nós termos qualquer prazer em falar sobre elas, mas pela necessidade. Por isso, então, é importante nós também mencionarmos. E é interessante notar que nós temos alguns personagens bíblicos que também pediram para morrer, hein? Buscaram a morte. Eu, antes de mencionar o nome deles, eu vou dar um tempinho para aqueles que forem se lembrando colocar aí nos comentários. São 3 personagens bíblicos que pediram para morrer. Então, se você se lembra quem são esses personagens, por favor, registra aí nos comentários, eu vou voltar daqui a pouquinho a eles. Esses personagens bíblicos que foram como heróis bíblicos, apesar do papel importante que eles exerceram e a gente poder se referir a ele como grandes nomes, como grandes homens de Deus na Bíblia Sagrada, como heróis bíblicos, mas esses homens também enfrentaram os seus dilemas. Esses homens também enfrentaram suas dificuldades. Esses homens também sofreram uma pressão terrível e em algum momento da vida deles, eles também procuraram o caminho da morte como meio de fuga da pressão que eles estavam sofrendo. Então percebo que não é somente as pessoas comuns que sofrem pressão para escapar de qualquer dificuldade que estejam passando, buscando tirar sua própria vida. Até mesmo grandes homens de Deus na Bíblia Sagrada também enfrentaram esse mesmo dilema, também enfrentaram dificuldades na vida e chegaram ao seu limite achando que não tinha uma solução para aquele drama que estavam passando, aquele dilema que estavam enfrentando, e eles também buscaram a morte. Então, esses homens, pelo menos aqui não está aparecendo para mim se alguém já esboçou uma tentativa de registrar, mas vamos lá. O primeiro desses homens foi Moisés. Os irmãos conhecem a história de Moisés, foi chamado por Deus para liderar a retirada do povo de Israel do Egito e conduzir esse povo até Canaã. Moisés não chegou a entrar em Canaã, mas conduziu o povo pelo deserto por 40 anos até as portas de Canaã. Então, ali ele encerrou a sua jornada. Mas veja que durante todo esse tempo em que Moisés tirou o povo do Egito, conduziu pelo deserto até as portas de Canaã, ele enfrentou muita objeção. Ele enfrentou muita resistência. Pessoas se rebelaram contra ele. Pense naquele episódio de Arão e Miriam,
onde Miriam ficou leprosa. Pense naquele episódio de Corá, Datã e Abirão, que se rebelaram contra a liderança de Moisés e Arão e pagaram com suas próprias vidas, arrastando consigo suas famílias. Então imagine para esse Moisés enfrentando essas oposições, uma pressão terrível de um povo que murmurava o tempo todo, reclamava porque não tinha comida, depois reclamava porque só comia aquele tipo de comida. Então para Moisés chegou um momento que foi uma coisa tão difícil, que já ele não estava suportando a carga e ele queria escapar, e ele não via outra maneira de escapar daquela situação senão pedindo a morte. Então ele pede a Deus para morrer. O outro personagem bíblico foi Elias. Vocês se lembram do drama de Elias, quando, em nome do Senhor e pelo zelo do Senhor, ele desafiou os 450 profetas de Baal, mas em consequência da vergonha que Elias fez passar os 450 profetas de Baal, provocou também a ira de Jezabel, e ele se viu perseguido em Israel por esses profetas e pela própria Jezabel, e ele correu, se escondeu, e achando-se que estava sozinho, ele procurou para si mesmo a vida, pedindo a Deus para morrer. O terceiro personagem foi Jonas. Você se lembra que Jonas foi comissionado pelo Senhor para pregar o evangelho a Nínive, que era os assírios naquele momento, era talvez a pior nação no mundo, a nação mais violenta, mais odiosa por todos os povos, porque todos conheciam a maneira como os assírios realmente conquistavam seus povos por meio da força. Então, o ódio do profeta por essa nação, e também conhecendo o risco que ele estaria, ele realmente não quer ir para lá não. E a gente conhece a história, ele foge para o lado oposto, mais de 2.000 quilômetros de distância, e no final das contas ele acaba indo parar no vento do peixe, e então depois ele percebe que não tem como ele fugir de Deus não, e ele tem que cumprir aquilo que Deus ordenou ele fazer. Mas depois de ter proclamado a palavra de Deus em Nínive, ele se retira para fora da cidade, para os arredores, e naquela ocasião em que Deus tinha colocado uma planta para protegê-lo do sol, mas depois a planta morreu e então o sol bateu forte na cabeça e ele pediu a morte. Então, para ele, depois de tudo que tinha acontecido, já o desgosto de que a possibilidade de salvação foi proclamada em Nínive, isso realmente levou o profeta a desejar a própria morte. Então veja, heróis bíblicos, homens de Deus, mas que em algum momento da sua vida eles enfrentaram uma dificuldade tão terrível, tão difícil, eles não conseguiam pensar em um meio de fugir daquela situação tão adversa que eles estavam passando. Então, tanto Moisés, como Elias, como Jonas, pediram a Deus a sua própria morte. O mundo vem mudando drasticamente, e a complexidade do mundo hoje é assim, uma coisa infinitamente superior a como foi no passado. E se as adversidades que os nossos pais passaram no passado já era coisa por demais terrível, você realmente pode pensar nos horrores que toma conta dos países mundo afora. Então nós sabemos que o nível de conturbação, de perturbação, de estresse, de alvoroço, de desequilíbrio, hoje em muitos lugares chega a ser muito pior do que foi no passado. No passado se vivia de modo muito mais simples, apesar de todas essas coisas sempre existiram, mas se vivia de modo muito mais simples. Hoje a exigência para se viver é muito maior. Até conversando esses dias com uma pessoa, mencionando que antigamente o trabalho diaconal era basicamente entregar uma cesta básica para uma família que estava necessitada ou comprar um medicamento.
Hoje em dia não é possível que uma família vivendo na cidade possa sobreviver sem energia elétrica, por exemplo. Então não é somente a comida chegar. Se a comida chegar e não tiver a geladeira, a comida estraga, né? A lâmpada e outras coisas, o gás de cozinha, porque já não se cozinha mais naquele fogãozinho de lenha como acontecia no passado. Então, o trabalho diaconal hoje é muito mais do que a assistência diaconal, é muito mais do que aquela cesta básica e o remédio. Então, e tudo, se você pensar em tudo, países sofrendo por causa de pobreza agressiva, países sofrendo por causa de guerra, distúrbios de toda natureza, políticos, sociais, desigualdade crescente, além daqueles fatores que afetam mais especificamente a própria família ou a própria pessoa, problema de relacionamentos entre marido e mulher, pais e filhos, a questão de trabalho. Então, as circunstâncias que podem realmente criar uma pressão muito grande sobre a pessoa, hoje é muito mais intensa, muito mais agressiva, muito mais corriqueira do que foi no passado. Então, e especialmente países mais pobres sofrem muito com isso, né? Os países mais pobres e países de região como, por exemplo, a América do Sul, que o sistema político é uma conturbação, não existe uma estabilidade, como já foi também parte da Europa Oriental no passado. Então sofre muito mais, porque enfrentando esses dilemas, enfrentando essas dificuldades, essas pessoas, depois de algum tempo, chegam ao ponto de não suportar mais a pressão que esses problemas têm causado, e eles não conseguem enxergar uma solução, não conseguem pensar numa saída, eles não conseguem ver outra maneira para escapar daqueles problemas, senão a sua inexistência. Então, aquelas coisas estão acontecendo porque eles existem. Então, eles pensam, se eu não existir mais, esse sofrimento vai acabar. Então, as pessoas começam a considerar como saída para essa situação, tirar a sua própria vida. Então, de um lado, os problemas que afetam as sociedades e pessoas em particulares são realmente fatores que criam uma pressão terrível e que acabam impulsionando pessoas, empurrando pessoas para a solução fácil do suicídio. Mas a gente também deve olhar para o outro lado, porque não é apenas uma pressão sofrida em decorrência dos problemas, das pressões que pessoas estão sofrendo. Mas também, do outro lado, muitas vezes não tem essas pressões, não tem esses problemas, mas ainda assim tem um número elevado de suicídio. Pense em países onde o sistema político é relativamente estável, já vem de muitas gerações, sem sofrer severas modificações, uma sociedade de uma cultura estável, não tem havido sérios conflitos sociais, onde o nível de pobreza é relativamente estável, controlado. Assim, você compara isso com os países de terceiro mundo, países em desenvolvimento, e que é um contraste com problemas no sistema de governo, problemas sociais, problemas de cultura, pobreza. Então, você pode pensar que então esses países, onde as coisas são relativamente controladas, que então esses países não vão sofrer com suicídio, porque não há um fator que impulsiona essas pessoas para o suicídio. Mas está enganado, viu? Eu também me surpreendi com isso. Algumas pesquisas, você pode no seu navegador também, interessado, pesquisar um pouco mais sobre isso. Tem um país, o Japão, que você pode concordar que é um país que se encaixa nessa descrição de um país relativamente equilibrado. Não é que não tenha seus problemas, tem também, mas é um país relativamente equilibrado e que tem uma população idosa muito grande, justamente por causa
de um equilíbrio histórico nas diversas áreas. Mas o que acontece? De um lado, não tem nessa sociedade os problemas que criam uma pressão muito forte sobre as pessoas e que impulsiona pessoas para o suicídio, mas do outro lado tem um vazio enorme, porque nessa mesma sociedade tem uma forte influência de religião e de religiões e filosofias que acabam ensinando que a vida não tem muito sentido. A vida não é uma coisa de propósito. A vida não objetiva um alvo. Então a vida fica sendo uma coisa de realização temporal. E considerando que muitas pessoas no Japão elas viveram uma vida tradicional, onde o ambiente familiar foi relativamente estável, do ponto de vista social, sem conflito, do ponto de vista financeiro, próspero. Então, de um lado tem uma ausência desses problemas geradores de tensão, de pressão que impulsionam ao suicídio, mas do outro lado também essa falsa realização faz com que as pessoas pensem que já alcançaram os seus objetivos e não resta muito mais o que fazer nessa vida. Então essas pessoas ficam sem sentido para continuar vivendo. Eles não têm mais um alvo, um objetivo a ser alcançado. Então para eles a vida já alcançou o seu patamar e não tem mais muito o que fazer. Então essas pessoas, perdendo o sentido da vida, acabam também se precipitando para o suicídio. Então veja que tem os problemas que pressionam pessoas nos países mais conturbados a tomarem a decisão de suicídio como forma de fugir desses problemas, mas também do outro lado tem a falta de perspectiva, de alguma coisa para complementar, para abrilhantar a sua vida. Então, veja como as religiões e as filosofias que acabam ensinando pessoas que a vida não tem propósito, que tudo que nós podemos desfrutar é nessa vida, tira também das pessoas uma perspectiva de futuro e acaba também empurrando pessoas na direção do suicídio. Então, veja que situação. Tanto o lado mais próspero como o lado mais problemático, o número de suicídio tem sido altíssimo nos últimos anos, nas últimas décadas, mais particularmente quando isso começou a ser contado. Então, como pastor, o meu trabalho é relativamente limitado e eu reconheço isso quando o assunto é problemas relacionados ao suicídio. Eu reconheço que não faz parte do meu trabalho me debruçar para fazer levantamento de dados e oferecer estatísticas sobre suicídio para o trabalho de especialistas. Não, isso aí tem pessoas que estão trabalhando, são especializadas nessa área, estão realizando o seu trabalho. E também não acho que é meu trabalho estabelecer diretrizes sobre como tratar cada caso, qual é a melhor abordagem e também a criação de ambientes onde possa cuidar das pessoas, tanto aquelas que estão sentindo pressão para o suicídio, como também os traumas das famílias que passam por isso na família, porque de fato tem muitas organizações que estão trabalhando exatamente na elaboração desse aparato de apoio. Então eu, como pastor, eu reconheço que minha tarefa ainda é mais limitada e não alcança também esse aspecto. Mas, como pastor, embora um papel mais modesto, mas eu posso me colocar ao lado de pessoas que eventualmente estejam sofrendo essa pressão na direção do suicídio e até mesmo me colocando ao lado dos familiares que estão enfrentando traumas por causa da perda de entes queridos por meio de suicídio, e até dando uma contribuição como alerta, chamando a atenção para os perigos, por exemplo, como, ainda que seja bem modesto, como agora, e como o trabalho que eu fiz ontem e hoje em uma escola particular aqui de Caruaru,
mas contribuindo também para criar uma conscientização de que é necessário falar sobre esse assunto, para que as pessoas tenham mais esclarecimentos e eles aprendam que é preciso buscar ajuda no momento em que estão passando por momentos difíceis e que começam a pensar no suicídio como uma resposta, como uma solução para a fuga daquele momento difícil que estão enfrentando. Então, como pastor, eu ainda quero fazer esse trabalho, como pastor ainda posso contribuir, e qualquer pessoa como um membro da igreja, como cristão, e que percebe que à sua volta tem pessoas que eventualmente estejam sofrendo esse tipo de pressão e que você tomou conhecimento, você pode realmente se colocar ao lado dessa pessoa para ajudá-la, encorajá-la, e nós como cristãos, com a Bíblia na mão, nós podemos realmente mostrar para essa pessoa que esses dois grandes fatores que estão contribuindo imensamente para que pessoas tomem a drástica decisão de suicidar-se, podem ser supridas com a Bíblia Sagrada, com a Palavra de Deus. Porque a Palavra de Deus tanto oferece o suficiente para que essas pessoas que estejam passando por problemas, que no entendimento deles são insolucionáveis e que não estão mais suportando passar por isso, essas pessoas, elas podem realmente aprender que há solução para os problemas, como também há meios para enfrentar essas adversidades e passar por essas adversidades. Do outro lado também, pessoas sem perspectivas e julgando que já não há mais nada que possam conquistar ou nada que possa realmente abrilhantar a sua vida, como cristãos, nós temos condição de fazer com que essas pessoas realmente levantem a cabeça e olhem para as promessas que a palavra de Deus nos faz, tanto para esta vida como para a vida futura. Então nós podemos sim. Imagine se nós, um número tão grande de cristãos espalhados pelo nosso país, pessoas que estão sofrendo com esses problemas, sempre terão um cristão perto dela. Um cristão que pode ajudá-las. Não estamos falando sobre solução, mas como um paráclito, como um consolador, colocar-nos ao lado dessas pessoas para ajudar essas pessoas a enfrentar e a enxergar coisas que elas não conseguem enxergar dadas as circunstâncias de vida que elas estão vivendo. Então nós podemos fazer isso. Alguém fez o seguinte questionamento, mas essa abordagem sua, mencionando a Bíblia, o senhor deve reconhecer que não será uma abordagem que alcançará todas as pessoas, porque nem todas as pessoas são cristãs e nem todas as pessoas são simpáticas ao cristianismo ou à Bíblia. Eu devo reconhecer inicialmente que isso é verdade. Então, pessoas que não sejam simpáticas à Bíblia e não tenham simpatia pelo cristianismo, pelos cristãos, muitas vezes eles realmente recusam a ajuda e não querem saber, e procuram as soluções em outros lugares e de vez em quando não encontram e vão sofrer terrivelmente. Infelizmente eu tenho que concordar, isso é verdade. Mas apesar do fato de que eu sou o pastor, vocês como cristãos, nós como cristãos, queremos ajudar pessoas que às vezes não querem ser ajudadas porque rejeitam a Bíblia como um padrão orientador para essas circunstâncias, isso não diz para nós que nós devemos desistir de ajudar essas pessoas. Então, uma coisa é elas não compreenderem e não aceitarem que a Bíblia fornece a base apropriada para lidar com os problemas que estão impulsionando-as a tomada de decisão do suicídio, como também não reconhecer que na Bíblia tem perspectiva suficiente para que a gente deseje continuar vivendo, que é o que falta para muitas pessoas que acabam tomando a decisão pelo suicídio. Então, nós sabemos disso, não sabemos? Como cristãos, nós não sabemos disso? Como cristãos, nós não sabemos que a Bíblia fornece para nós tudo o que nós precisamos para lidar com os problemas, com as adversidades da vida?
Nós, como cristãos, nós não sabemos que a Bíblia nos dá uma perspectiva de uma vida melhor, ainda aqui nesse mundo, mas sobretudo no porvir? Então, se nós temos esse conhecimento, se nós sabemos que isso é verdadeiro, nós não podemos desistir diante das pessoas que estão sofrendo com esse mal, porque eles não conseguem ver, não conseguem compreender e aceitar essas coisas. Eu quero ilustrar isso usando mais uma vez o exemplo do meu menininho. Eu tenho uma criança pequena de 3 anos, ele é aqui em Atos, completou 3 anos recentemente, no dia 9 de setembro. Suponhamos que o meu filho, e eu prefiro usar o meu filho como exemplo do que outro, suponhamos que o meu filho tivesse uma doença grave, uma doença que estivesse com fortes indicações de levá-lo ao óbito em razão de difícil cura. Mas aí, conversando com o médico informa que há um tratamento que pode ser eficaz contra a doença que pode matar o meu filho. Então, se eu sei que há um tratamento que pode salvá-lo, e eu não vou deixar de aplicar esse tratamento ao meu filho, porque ele vai precisar de levar uma série de injeções, e o meu filho pequenininho, quando ele vê a injeção, ele fica com medo e diz: papai, não faz isso não, papai, não deixa esse homem colocar essa agulha em mim não, papai, por favor, não deixa não. E não é dramático para um pai? Né? Imagine você levar o filho e chega lá e ele terá de ser furado ou cortado com uma cirurgia, ou mesmo que o procedimento seja realmente doloroso, possa realmente trazer um certo sofrimento no corpo do nosso filho, mas nós sabemos que aquele tratamento tem muita chance de restabelecer a saúde do nosso filho. Nós vamos deixar de aplicar isso a ele, porque ele não entende que aquilo é bom para ele, porque ele não aceita que aquilo é bom para ele, e então nós vamos ficar assistindo o nosso filho morrer. Eu ficaria assistindo o meu filho morrer sem aplicar a ele esse tratamento, porque ele não gosta de injeção, porque ele tem medo de injeção, porque ele não quer receber injeção? Eu não faria isso. Ele não entende, mas eu entendo que aquilo é bom para ele. Ele não entende, mas eu entendo que esse tratamento, por mais doloroso que seja, pode salvar a vida dele. Então, o fato que pessoas não compreendem, não aceitam que a Bíblia seja o padrão normativo para nós e que tenha os recursos para nos auxiliar a lidar com os problemas que nós estamos enfrentando, não é suficiente argumento para que a gente desista e deixe de ajudar essas pessoas. Eu e você, como cristão, nós temos o desafio, de um lado, nos colocarmos ao lado dessas pessoas, oferecendo ajuda e em oração, pedindo a Deus para que possa nos dirigir, nos encaminhar, abrir a porta para ter a oportunidade de nos aproximarmos a Ele e compartilharmos com Ele as verdades do Evangelho, na esperança de que Deus possa trabalhar no coração dessas pessoas. E que não apenas uma contribuição humanitária, ajudando essas pessoas a desistirem da decisão de atentar contra a sua própria vida, mas sobretudo uma preocupação espiritual com a sua alma, que nós sabemos que vai ter de comparecer perante Deus e vai ter que prestar conta da sua vida a Deus. Então, irmãos e irmãs, devemos realmente considerar essas coisas. Voltemos aos nossos personagens, Moisés, Elias e Jonas. Eles pediram, os 3 personagens bíblicos, os nossos heróis bíblicos, enfrentaram dilemas terríveis e chegaram ao ponto de achar que chegaram ao seu limite, que não tinham condições de continuar suportando o fardo pesado que eles estavam carregando, e pediram a Deus a morte. Mas eu lhe pergunto, Deus atendeu a eles? A algum deles? Deus atendeu a Moisés? Deus atendeu a Elias? Deus atendeu a Jonas? Não, nós sabemos disso. Moisés viveu longos anos e lá pelos seus 120 anos morreu e foi sepultado pelo próprio Deus no cume do monte.
Elias foi, já na sua idade avançada, tomada para o céu na carruagem de fogo, e Jonas, como profeta velho, também descansou. Mas Deus não atendeu ao pedido deles, porque eles tinham uma missão nesse mundo, eles precisavam cumprir a sua missão, a sua vocação, e todos nós que fomos colocados nesse mundo, nós fomos colocados a cumprir a nossa missão, a cumprir a nossa vocação. Claro que, por causa da existência do pecado no mundo, a morte vai chegar a todos nós, em algum momento. Se Cristo não vier antes disso, nós experimentaremos isso. Para nós cristãos que temos confiança em Cristo Jesus, a morte não é uma coisa que causa tanto terror como causa ao ímpio que não tem esperança. Mas enquanto nós temos vida, enquanto nós estamos nesse mundo, nós somos chamados a cumprir o nosso papel nesse mundo. Nós somos chamados a louvar o nome de Deus com a nossa vida, nós somos chamados a viver a vida cristã e somos chamados a compartilhar a mensagem do reino com as pessoas que estão à nossa volta. E também somos chamados a ajudar aqueles que precisam de nós. Então, quando pessoas estão tomando a decisão de fugir dos dilemas que têm enfrentado por meio do suicídio, eles estão negando a sua própria existência e o propósito de sua existência. Precisamos conscientizar essas pessoas que há uma razão para eles estarem vivendo. E eles podem buscar entender melhor essa razão a partir da palavra de Deus. E eles podem alcançar bastante consolo diante dos problemas que têm enfrentado se eles compreenderem o seu propósito nesse mundo. Todos nós vivemos de mão dadas, ajudando e cooperando uns com os outros e avançando com o reino de Deus nesse mundo. É aquela imagem do corpo que mais de uma vez aparece na Bíblia para falar que nós, como membros de um corpo, como órgão de um corpo, nós nos suprimos do corpo, mas também trabalhamos em benefício do corpo. Então nós somos chamados, como homens e mulheres de Deus, a não desistirmos da nossa vocação, não abandonarmos o nosso papel como homens e mulheres desse mundo, especialmente nós que somos cristãos, nós que temos a palavra de Deus, nós que cremos e confiamos que a Bíblia nos fornece tudo o que nós precisamos para enfrentar os dilemas dessa vida e com a cabeça erguida, com grande expectativa, aguardar o dia da vinda do nosso Salvador Jesus Cristo, quando porá fim a todo o nosso sofrimento e cumprirá a promessa de uma vida imensamente gloriosa em relação ao que nós temos hoje. Ok? Então isso é o que eu tinha para compartilhar com vocês. Com certeza há muito mais o que se falar. Por exemplo, a realidade da morte, a dura realidade da morte, as muitas explicações que podem ser dadas diante dos dilemas que essas pessoas enfrentam, a falta de esperança, então efeitos depressivos, até mesmo a gente sabe que hoje em dia tem muito mais motivo. Eu fiquei mais focado na questão dos problemas que geram pressão, mas hoje tem jogos que muitas vezes estão ensinando pessoas a atentar contra a sua própria vida. A gente sabe que há remédios que precisam ser controlados porque em sua composição há elementos que acabam alterando o estado mental das pessoas e eventualmente pode criar um estado de depressão, de tristeza que empurre pessoas também para o suicídio. Também poderíamos falar sobre o suicídio que muitas vezes foi usado na Bíblia. Tem o exemplo de Sansão, e também não ter um apego e um amor excessivo pela vida, a ponto de não querer abrir mão da vida, porque Jesus mesmo ensinou, quem perder a sua vida ganha lá. Então nós temos que estar pronto a abrir mão de tudo que nós temos por amor ao nosso Salvador
esperando a recompensa de uma vida que é muito superior a essa que nós temos agora. Então, eu reconheço que há muita coisa que dentro desse assunto pode ser tratado, mas eu quis realmente focar nesses aspectos e ficar mais brevemente com isso e deixar que você mesmo possa refletir sobre muito mais assuntos. Tá certo?